dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Que é sobre todos, é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Serei inabalável. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Glória a Deus, bom dia a todos, paz do Senhor. Que o Senhor nos encha desse amor capaz de mudar o mundo. Não há nada tão revolucionário quanto o amor. Marcos capítulo 9, eu quero ler a partir do verso 2. Eu vou com você até o verso 7. Marcos capítulo 9, a partir do verso 2, diz assim a palavra do Senhor. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e a João e os levou sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve,
tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhes Elias e Moisés, e falavam com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi a palavra do Senhor. Uma coisa de que todos nós somos carentes é de equilíbrio. Para viver esse dia, para viver esse tempo, para viver a vida, nós precisamos de equilíbrio. Eu quero te mostrar isso rapidamente nessa passagem. Em primeiro lugar, Deus nos chama pelo nome, Deus nos conhece, não como uma massa sem rosto, como uma multidão sem forma, mas Ele nos conhece pelo nome e hoje Ele nos chama. E o desejo do Senhor Jesus hoje para a nossa vida é se revelar para que nós o vejamos como Ele é, não como nós achamos que Ele é. Então hoje Ele chama a Rose, Ele chama a Vânia, Ele chama o Gilson, Ele chama a Beatriz, Ele chama a Daniele, pelo nome e quer revelar algo em particular. Ele toma consigo Pedro, Tiago e João, mostrando que Jesus, assim como ele fala para todos, ele também chama em particular. Existe algo que Deus quer compartilhar com você a respeito dele. E quando Deus ele se revela por intermédio do seu Espírito Santo à nossa vida de maneira individual, nós somos edificados. Então, nós estamos à procura disso. Depois que ele se revela de uma maneira diferente, como as outras pessoas não o viram, a Bíblia diz que as vestes de Pedro, Tiago e João tornaram-se resplandecentes. Ficaram tão brancas que ninguém conseguiria deixar tão branco daquela maneira. A única pessoa que pode limpar nosso coração, nossa mente, das manchas que o mundo faz, das marcas dos nossos pecados, das nossas limitações, é o Senhor Jesus. Também, quando Ele as deixa branca, ninguém pode sujar. Nada pode impedir-nos de nos chegarmos a Deus, porque Jesus morreu na cruz por nós, abriu o caminho e agora temos acesso. Às vezes a gente carrega uma culpa que nos impede de ir além, às vezes a gente carrega um peso sobre nós que é desnecessário, porque pode ser transferido para a cruz de Jesus para que a gente prossiga. Ah, mas assim eu não vou merecer. Bom, a gente não merece mesmo. É a graça de Jesus sobre a nossa vida. E o ponto que eu queria falar aqui, exato sobre equilíbrio, é que apareceu ali naquele evento, naquele episódio de transfiguração, de revelação de Jesus para aqueles homens, apareceu Elias e Moisés. Elias um símbolo da profecia e Moisés um símbolo da lei, do ensino. E a proposta de Pedro se parece muito com aquilo que muitas vezes queremos fazer na nossa vida, não é? A proposta de Pedro foi fazer 3 cabanas que pudessem guardar, que pudessem cobrir a Moisés, a Elias e a Jesus. Só que a própria Bíblia diz que ele falou sem saber o que ele estava falando, porque, na verdade, estavam todos muito assombrados com o que estava acontecendo. É assim com todos nós. A gente fala sobre coisas que a gente não conhece. As coisas de Deus são mistério para nós. Por amor, ele se revela e vai destrinchando, nos levando a conhecermos porção a porção. E aí a gente vai digerindo essas porções e vai vivendo uma vida marcada pela direção dele. E o que tudo isso a ver tem com equilíbrio? Tem pessoas que se prendem muito ao que vai acontecer.
Então, são pessoas completamente ligadas ao profético, no sentido de que elas estão presas ao futuro. E aí elas ficam muito ansiosas. Você conhece alguém ansioso? Talvez você seja um ansioso, não é? Existem pessoas muito presas ao que ainda vai acontecer e isso não as deixa viver, não é algo positivo. Eu não estou falando de planejamento, não estou falando de expectativas que se criam, não estou falando de planos que se fazem, estou falando do exagero que a gente bem conhece e dá o nome de ansiedade. Assim como existem pessoas que são muito rigorosas consigo próprias, a ponto de começarem a julgar as pessoas porque são muito apegadas à lei, não é? A algo que Deus deu no passado. Então, assim como tem pessoas presas ao futuro, tem pessoas que são presas ao passado. Elas não conseguem andar para frente porque estão detidas nos fatos que aconteceram. Existem pessoas que chegam ao ponto de, quando você conversa com elas, elas sempre vão puxar alguns assuntos passados, episódios vividos, mal vividos, que trouxeram angústia, peso, e isso não as deixa viver bem. E aí aparece Jesus no meio. E olha que coisa interessante, uma nuvem desce e uma voz, eles puderam ouvir uma voz que dizia: esse é o meu filho, a ele ouvir. É a voz que traz o equilíbrio, a voz do céu, a voz do Senhor, que direciona a mim e a você a nos aplicarmos em Jesus, para vivermos o presente. Vamos viver esse dia que se chama hoje. E o Senhor Jesus, ele vai trazer o equilíbrio no sentido de visitar nosso passado para curar feridas antigas, marcas deixadas, que trazem dano para a nossa vida no dia de hoje. Assim como o fato de ouvirmos Jesus nos assegura de um futuro que a gente não sabe quando vai ser, não sabemos quando a vacina vai chegar, não sabemos como será a nossa vida nos próximos tempos. Não sabemos dizer sobre a nossa agenda se ela se cumprirá assim como a gente planeja para o dia de hoje. Mas em Jesus eu encontro equilíbrio. Essa é a voz que eu devo ouvir. Ao invés de tentar fazer cabanas no sentido de colocar em gavetas aquilo que é mistério, eu não sei explicar. Nós não sabemos falar sobre todas as coisas, mas sabemos de uma coisa, que se ouvirmos Jesus, seremos direcionados a viver uma vida equilibrada. Nem tanto futuro, nem tanto passado, vivemos o dia de hoje. Aquilo que nos dói, que passou, entregamos para Jesus, ele traz cura. Essa é a terapia de Cristo, é o tratamento dele, de lidar com o nosso passado que a gente não consegue lidar por vezes, não é? Ou se estamos com ansiedade no nosso coração, se tomamos a ansiedade como direção para a nossa vida, dele tirar isso da nossa mão, nos tirar da condução, da projeção do que virá e colocar em nós uma esperança. Olha, não sei o que vai acontecer, mas sei que Jesus vai estar conosco. Nilzete, Carla, Rose, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Jesus vai estar lá com a gente. Isso dá paz em relação ao futuro. Não posso mudar o que aconteceu no passado, mas Jesus pode mexer, agir no meu coração de maneira que eu me sinta diferente ao que passou, que eu compreenda que foi outro momento, que naquele tempo talvez eu não tive sabedoria e as coisas aconteceram, mas eu aprendi, houve uma lição. E assim a gente vai vivendo o equilíbrio entre passado e futuro, vivendo o presente que se chama Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Pai, oramos por esse dia. Livra-nos, desvia-nos de qualquer jornada que nos conduza em desequilíbrio. Senhor, aliás, o nosso destempero não nos conduziu a lugar nenhum. O excesso de culpa que por vezes habita nosso coração não foi capaz de nos conduzir a nenhum lugar. Mas cremos que em Jesus temos a segurança de vivermos uma vida equilibrada, moderada, que o Senhor visite o nosso coração nesse dia, nos impedindo de exagerarmos quanto ao futuro ou até mesmo de lembranças já passadas.
que possamos ouvir a tua voz, Senhor. Que possamos seguir a voz do Senhor Jesus. Nos toma hoje consigo, Senhor, e se revela a cada um de nós, que possamos ver em cada circunstância de nossa vida quem o Senhor é e que isso traga paz para o nosso coração. Essa paz que a tua palavra diz que excede até mesmo o nosso entendimento. Essa é a nossa oração, Pai, nesse dia, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe o dia de cada um de nós. Um beijão, Rose, Nilzete família, Lu família também. Te dar os parabéns aí pelo aniversário de casamento. Um beijão na tua mãe, tão querida, Sullivan. Carla, um beijão, querida. Minha tia Bizinha, a Vânia, Simone, estamos orando, estamos firmes, o Senhor vai nos dar a vitória. Gilson Edileuza, Carla Campos, um beijão, querida, Deus te abençoe o dia de hoje. Karina, Deus abençoe muito o seu dia. Wilton, espero que tenha feito boa viagem aí, obrigado aí pelo tempo passado aqui conosco, foi muito bom estar com vocês. Lúcia, estamos em oração, colocamos aqueles motivos todos ontem, vamos continuar orando. Teca, minha querida, um beijão. Paulo Roberto, Deus te abençoe muito no dia de hoje, querido. Minha tia Neuza também, tia, estamos em oração, firmes no Senhor, com a certeza de que Ele há de nos dar a vitória. Gente, um excelente dia. Mais tarde, às 20, a gente volta com mais uma live pregando a palavra do Senhor. E não se esqueçam, nós estamos sendo tratados por Jesus. Um beijão.